Olá, você é do tipo que não dispensa uma cervejinha gelada, um bom vinho ou uma caipirinha bem refrescante? Sei como é. Você já parou para pensar no que realmente acontece no seu corpo quando você bebe álcool? Indo mais além, já parou para pensar o que aconteceria se de uma hora para outra você decidisse dar uma pausa no álcool? Quais seriam as mudanças e os benefícios que você colheria mais tarde? Como você se sentiria ao longo dos dias, no primeiro, no segundo, no 30º dia? Pois é, esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu vou falar dos efeitos do álcool no nosso organismo, no estômago, no fígado, nos rins, no cérebro. E na segunda parte você vai descobrir os 10 benefícios incríveis de dar um tempo na bebida. E olha, vou fazer um spoiler, você vai melhorar de dentro para fora. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder as notificações dos nossos próximos conteúdos. E claro, compartilhe aí com seus amigos, familiares e conhecidos. E me conta, você tem o costume de beber todos os dias? Ou conhece alguém que tenha? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá! Sabia que mais de 2,3 bilhões de pessoas no mundo consomem álcool com regularidade? O álcool está enraizado na nossa cultura de diversas maneiras. Faz parte da história da humanidade, desde a antiguidade, sendo uma peça central das celebrações religiosas, rituais. Vindo mais para perto de nós, os bares, restaurantes são locais de encontro, de confraternização, e é cultural sair para beber com os amigos. Mesmo que você não tenha o hábito de beber com regularidade, você pode se sentir tentado em beber uma cervejinha no carnaval, um quentão na festa junina, uma pinguinha para aperitivo, um vinho para esquentar no inverno, ou um champanhe para brindar o ano novo, ou no casamento de alguém. Um dos motivos de tanta gente beber. E como está sempre presente, de tanta gente exagerar. Cerca de 1,3 milhão de pessoas morrem por acidente de trânsito por ano no mundo. E entre 20% e 50% dos acidentes fatais têm a ver com álcool. E a cirrose nem se fala. Mais de 1 milhão de pessoas morrem de cirrose e complicações de doenças crônicas do fígado, sendo o álcool o principal fator causal dessa doença, que vai deixando cicatriz no fígado até ele não conseguir mais trabalhar. E o fígado desintoxica o organismo, ajuda o metabolismo, produz bile, armazena nutrientes, produz proteínas, ajuda na coagulação do sangue. Por isso que ele é um órgão vital, o maior órgão interno do nosso corpo. Mas você pode me perguntar, álcool não faz bem? Primeiramente, é importante frisar, o álcool, o etanol, é uma toxina. Há estudos que sugerem benefícios em consumi-lo em pequenas quantidades diariamente, porém, esses são inconsistentes e é raro encontrar alguém sério que defenda o álcool como algo saudável no modo geral. E não, eu não vou defender o álcool aqui. Álcool faz mal, mesmo bebendo um pouco, no mínimo para seu cérebro. Agora, se você é adulto e consome com responsabilidade, meu objetivo não é ser chato, é só de informar mesmo. Tem muito centenário que bebe sua tacinha todos os dias e tá lá, firme e forte. O que acontece no seu corpo quando você bebe álcool? Você sabe, você abriu a latinha e bebeu a sua cervejinha predileta. A boca é a primeira parada do álcool na sua viagem pelo nosso corpo. Você vai sentir o sabor amargo da cerveja e uma pequena quantidade de álcool é absorvida pelo tecido mucoso da boca, na língua, nas bochechas. Fizeram um estudo com degustadores de vinho para avaliar quanto de álcool é absorvido quando eles fazem suas provações para degustar. Eles bebem, bochecham e cospem, não engolem a bebida, mas passam um tempo considerável na sua boca. No estudo, eles descobriram que uma quantidade muito pequena é de fato absorvida ali. Mas no seu caso, você vai engolir a cerveja. Ela vai passar no seu esôfago e depois cair no seu estômago. E aqui é muito interessante. Algumas variáveis vão modificar como o álcool vai ser absorvido. Você já deve ter reparado que quando você bebe de estômago vazio, puf, o álcool vai direto para a cabeça. E quando você come um churrasquinho, uma feijoada, demora mais um pouquinho. Agora você vai entender o motivo disso. E você vai poder espalhar para seus amigos esse conhecimento lá no churrasco. Se você comeu antes de beber, o piloro, lá no final do estômago, estará fechado para a digestão da comida. A cerveja então vai ficar presa no estômago, retardando a absorção do álcool.
a superfície do estômago é menor e leva a uma absorção mais lenta, proporcionando um efeito gradual. Então, vai demorar para chegar lá no seu cérebro. Alguns fatores também influenciam a absorção do álcool. Se a comida for gordurosa, isso retarda a absorção. E a musculatura do cara. Se o cara for fortão, o álcool vai ser absorvido mais lentamente do que se ele for fraquinho. E nota aqui uma diferença, porque se a mulher beber e o homem beber, o homem vai demorar mais para cair, em média, né? Porque eu tenho amigas que batem qualquer homem. As mulheres geralmente têm menos massa muscular e mais massa gorda que os homens. O músculo dilui o álcool e a gordura tem menos água que o músculo. Então o álcool vai ficar mais concentrado no corpo da mulher. Além disso, a mulher tem menos de uma enzima chamada álcool desidrogenase, significando que vai processar o álcool mais lentamente. E aqui, os orientais também têm menos dessa enzima. Por isso que eles são mais fáceis de se embebedar. Não, você bebeu em jejum. Ixi, o álcool vai passar direto para o intestino. O piloro vai estar aberto, escancarado, e o intestino vai absorver tudo rapidamente. Outra coisa que acelera a absorção do álcool são bebidas carbonatadas. Então, se você beber um refrigerante, uma água com gás, o álcool vai ser absorvido mais rapidamente. Depois do estômago, o álcool vai cair no intestino delgado. E é ali que a maioria do álcool vai ser absorvida. Então, o álcool vai ir direto para a sua corrente sanguínea. E qual órgão vai tentar limpar o álcool? O fígado. É lá que a enzima que eu acabei de citar, que as mulheres orientais têm menos, a álcool desidrogenase, vai transformá-lo em acetaldeído e depois em acetato. Só que depende de quanto você bebe, com qual frequência. Se você passar do ponto, o fígado não vai conseguir metabolizar e parte do etanol vai ficar na sua corrente sanguínea. Então vai cair no coração, podendo acelerar a frequência cardíaca, o coração bombeia o sangue para os pulmões, onde parte do álcool evapora para ser exalado, por isso que você pode ser pego no bafômetro. Dos pulmões o sangue vai para o resto do corpo, incluindo os rins, pode prejudicar os rins, os músculos, pode afetar a síntese de proteínas, você não vai ganhar massa muscular mesmo treinando, e depois o cérebro. O cérebro é o grande motivo de você querer beber. E você sabia que os seres humanos não são os únicos animais que gostam de álcool? Até passarinhos, beija-flores, maritacas gostam de se intoxicar com néctar fermentado de flores. Então não é exclusividade nossa, não. Beber mexe nos neurotransmissores, vai aumentar dopamina e serotonina, vai dar prazer, vai dar euforia, vai reduzir o GABA, vai te deixar desinibido, você vai ter coragem de conversar com aquela gata ali que está te olhando. Mas também vai reduzir o glutamato, você vai ficar com os reflexos diminuídos, capacidade cognitiva baixa, ou seja, você vai conseguir chegar na gata, mas com metade da sua inteligência, com decisões prejudicadas e pensamentos lentos. E logo você vai sentir vontade de fazer xixi. Isso é por causa da redução do hormônio antidiurético, que vai te desidratar. E também, como o álcool é uma toxina, ele é um estresse para o seu corpo, aumentando cortisol e noradrenalina, adrenalina. Bem, essas são as reações do álcool no seu corpo. Claro, se você beber mais, você vai ficar bêbado, agravando tudo isso. E você já ficou bêbado alguma vez? Ou várias vezes? Escreva seu comentário que eu quero ler. Eu só fiquei bêbado uma vez na minha vida, quando eu tinha 18 anos. Eu fui em jejum provar alguns vinhos doces. Tinha vinho de pêssego, vinho de amora. Estavam gostosos, pareciam mais suco que vinho. Quando eu percebi, já tinha ido. Ruim demais. Depois disso, nunca mais. E hoje eu realmente não bebo nada. Mas tem pessoas que bebem com regularidade. A princípio, o corpo se adapta. O fígado trabalha duro para metabolizar o álcool e você pode até sentir mais relaxado e sociável. E é importante distinguir o consumo ocasional do abuso. Aquela cervejinha do final de semana tem um impacto bem diferente do que aquele cara que bebe compulsivamente. Quem é dependente tem dificuldade em controlar o consumo e necessidade constante de beber. Quando o álcool se torna um vício, se torna um problema real. O alcoolismo pode ter consequências físicas e mentais. Pode danificar o fígado, dando hepatite, esteatose, até cirrose. Pode afetar seu coração, dando cardiomiopatia, coração fraco, dilatado, arritmias, pressão alta.
no sistema digestivo pode dar gastrite, úlceras, pancreatite, aumenta seu risco de câncer, principalmente de boca, garganta, esôfago, fígado, estômago, mama. E vinho branco aumenta o risco de melanoma, que é o câncer de pele mais grave, por causa do enfraquecimento do sistema imunológico. Também pode causar desnutrição, fadiga, perda de massa muscular e envelhecimento precoce. Já na parte mental, o vício do álcool pode levar a tristeza profunda, depressão e até pensamentos suicidas, ansiedade, nervosismo, ataques de pânico, transtornos do sono, como insônia, apneia do sono, problemas de memória e concentração, incluindo demência, síndrome Wernicke-Korsakoff, alucinações, delírios, psicose, agressividade. O que acontece quando você tem esse problema e resolve tirar o álcool da sua vida? Essa linha de tempo de sintomas e experiências é para aquelas pessoas que têm o álcool como vício e pode variar de pessoa para pessoa. Até 24 horas no primeiro dia, os sintomas são leves, como ansiedade, tremores nas mãos, sudorese, dores de cabeça. O desejo por álcool aumenta e seu corpo pode se sentir fadigado, deprimido, isso por causa da queda repentina dos neurotransmissores. Entre 24 e 72 horas, para alguns os sintomas de abstinência mais severos começam. Em casos raros e graves, pode ocorrer delírio tremens. Os sintomas de delírio tremens podem ser convulsões, alucinações, aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Esses casos são mais sérios e o acompanhamento médico é recomendado. E veja, entre 1 e 3 dias é o período mais perigoso para quem parou de beber. É aqui que a maioria das pessoas volta. Depois do terceiro dia, para a maioria, os sintomas de abstinência começam a diminuir e tudo começa a melhorar. Na primeira semana você já vê uma melhora na qualidade do seu sono, maior controle das suas emoções e comportamento, você começa a ter consciência do que você come e bebe e fazer escolhas que te fazem sentir-se bem. Na segunda semana, você que tinha refluxo vai ter redução desses sintomas. Você se sente mais leve, com mais energia e saúde. Suas roupas cabem melhor, porque você perdeu peso e você se olha no espelho com mais confiança. Tudo isso porque você aprendeu a gerenciar sua ingestão de alimentos e bebidas de forma inteligente. Na terceira semana, há uma redução da sua pressão arterial, você começa a eliminar o excesso de gordura no fígado, porque o álcool lesa o fígado e causa esteatose hepática. Na quarta semana, você vai ter uma pele mais hidratada e um cabelo com menos caspa. As suas enzimas hepáticas vão melhorar e você vai se sentir uma outra pessoa. E quais são os 10 benefícios reais de quando você para de beber? 10º benefício, melhora na qualidade do seu sono. Sabe aquela história de beber para dormir melhor? Pois é, na verdade o álcool atrapalha o ciclo de sono, deixando com sono mais superficial. Sem álcool você entra mais fácil naquele sono profundo, acordando mais descansado. 9º benefício, perda de peso. O álcool é cheio de calorias vazias que vão direto para a sua barriga. Cortando o álcool, você pode notar uma redução no peso, especialmente se substituir por água, chás, bebidas não calóricas. E olha, você vai perder aqueles quilinhos sem fazer esforço. 8º benefício, melhora a sua função hepática. O fígado é um daqueles órgãos mais afetados pelo consumo do álcool. Reduzindo o consumo, você dá um descanso para ele, permitindo que ele se regenere e funcione melhor. 7º benefício de cortar o álcool, redução do risco de doenças cardiovasculares. O consumo excessivo de álcool está associado ao aumento do risco de doenças cardíacas, até de entupimento. Cortando o álcool, seu coração fica mais saudável, com redução da pressão arterial e dos seus triglicerídeos. 6º benefício, melhora a sua saúde mental. O álcool pode ser um depressor do sistema nervoso, afetando seu humor e ansiedade. Reduzindo o consumo, a maioria das pessoas relata se sentir mais estáveis emocionalmente, com menos episódios de ansiedade, depressão e pânico. 5º benefício, aumento da hidratação. O álcool desidrata e sem ele seu corpo consegue manter uma melhor hidratação. Vai ter uma pele mais bonita, menos inchaço e melhor funcionamento do organismo. Beleza pura por dentro e por fora. 4º benefício, melhora a absorção de nutrientes. O álcool pode interferir na absorção de nutrientes. Aquele cara que bebe tem perninha fina e carência de vitaminas.
Cortando o álcool, seu corpo aproveita melhor as vitaminas e minerais dos alimentos. Terceiro benefício de parar de beber é a redução do risco de câncer. O álcool é um carcinogênico, está relacionado com o aumento dos riscos de vários tipos de câncer, como eu citei. Reduzindo ou eliminando o álcool, você vai diminuir esse risco. Segundo benefício de parar com o álcool, maior clareza mental. Sem o efeito depressor do álcool, as pessoas dizem que tiveram uma melhora na clareza mental, na concentração e na memória. E primeiro benefício, melhora nos relacionamentos. O consumo excessivo de álcool pode afetar negativamente seus relacionamentos. Sem ele, você vai notar uma melhora na comunicação, na qualidade de suas relações. Sua família e seus amigos vão agradecer. E aí, gostou do vídeo? Achou interessante os benefícios de reduzir álcool? Se você bebe, a decisão de parar tem que vir de dentro. Mas que tal experimentar e ver como você se sente? Lembre-se, o mais importante é encontrar um equilíbrio que funcione para você. E se precisar, é importante buscar ajuda profissional de médicos, psicólogos e familiar para superar o desafio da abstinência e procurar grupos de apoio como Alcoólicos Anônimos. Nunca é tarde demais para começar. Se você gostou, curta, compartilhe o vídeo. Tenho certeza que assim você vai ajudar mais pessoas. Alcoolismo é um problema sério no país e no mundo. E é importante a gente tentar conscientizar as pessoas. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado. Nossa playlist sobre infarto e meu vídeo O que acontece quando você para de comer açúcar. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!